Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui, espero que estejam todos muito bem. Vamos então para a última heurística, tá pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre ajuda e documentação. Essa palavra aí que muitas vezes para quem é desenvolvedor assusta, muitas empresas hoje em dia no mercado de trabalho vocês vão encontrar não gostam muito de trabalhar com documentação, mas vamos pegar a lógica dela. Apesar de todas as outras 9 heurísticas e de todo o nosso esforço desenhando boas experiências, boas interfaces, tudo isso pode falhar. É a mesma coisa que a gente discutiu na nona heurística, tá? Então a gente tem que criar algum tipo de material de auxílio para que o nosso usuário possa ter em mãos no momento que ele esteja utilizando a ferramenta ou a plataforma e com isso ele consiga tirar essas dúvidas e essas dificuldades que ele possa ter. Uma coisa clássica, um exemplo clássico, né, é o uso de FAQs, que são os Frequently Asked Questions, ou página com pergunta de frequente, né? Então, são justamente páginas cujos tópicos são as perguntas frequentemente feitas, vamos dizer assim, e que quando eu clico aqui numa setinha dessa, ó, ele vai expandir esse tempo me respondendo, por exemplo, ó, quais são as opções de envio. Vocês fazem algum tipo de envio específico aqui, o de expedited, né? Por quanto tempo demora para o meu pedido para chegar? Então, essas são coisas comuns de serem perguntadas e por isso já existem trechos prontos de resposta que vão nos auxiliar. Então, se todo mundo faz essa pergunta, ao invés de eu ter que responder manualmente um por um para todo mundo, eu vou criar uma página onde eu já consigo reunir tudo num lugar só. E com isso, todo mundo que tiver dúvida, eu vou referenciar essa página. Outra coisa que a gente pode utilizar também é a questão da wiki ou outras páginas que a gente pode utilizar como páginas de manual. Dá uma observada nessa página aqui e vocês vão observar que dentro dessa página, que ela tem um modelo aqui de wiki, né? Eu tenho uma barra aqui da esquerda com uma série de opções e depois aqui na direita, ó, como trabalhar com a wiki. E aqui dentro, o mesmo estilo de wiki que vocês conhecem lá, né? Você pode montar a sua própria wiki, inclusive uma wiki da sua plataforma. Isso aqui, gente, é muito comum, tá? Empresas que vendem software hoje em dia, elas muito comumente costumam fazer, inclusive, os seus próprios manuais usando a wiki, porque é uma ferramenta que é facilmente disponível, facilmente reconhecível, porque a maior parte dos usuários já trabalhou de alguma forma com a página wiki. Ela permite hiperlinks referenciando todos os materiais. Então, se você está com dúvida em faturamento, mas a sua dúvida de faturamento tem a ver com a questão da logística, você pode colocar ali um link para a página de logística, assim como alguns outros recursos bem interessantes que o Wiki fornece também. Então, desenvolver um manual dessa forma vai te ajudar a facilitar lá para o usuário que tentou usar a ferramenta e não conseguiu, precisa de uma ferramenta externa, ele vai nessa ferramenta externa e ele vai estar bem assessorado, tá certo? Me desculpem. Além disso, nós temos também os robôs de conversação. Na verdade, o chat com o atendente como um todo, tá? Pode ser que você coloque um ser humano para fazer esse atendimento e aí então provavelmente você vai ter ali uma lista de espera, né? É bem comum hoje em dia aparecer, ó, você é o quarto da lista, aguarde até até o funcionário estar disponível para te atender. E aí depois então de passar algum tempo, esse funcionário entra em contato com você e ele tira a sua dúvida. Então, hoje em dia é bem comum, tanto por exemplo em ferramentas de site, quanto em Facebook, por exemplo, Instagram e WhatsApp também. E além disso, a gente tem que levar em consideração que hoje em dia os robôs de conversação eles estão por todos os lugares. Hoje em dia, ChatGPT tornou isso público, mas a verdade é que isso é mais antigo do que as pessoas popularizaram o ChatGPT, né? Então, muitas outras iniciativas já estavam desenvolvendo chatbots antes mesmo da gente falar sobre ChatGPT. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma página para vocês e nessa página já existe uma caixinha lateral ali embaixo na direita com um robô de conversação. Esse robô de conversação não é um ser humano, mas ele é pré-programado para tentar interagir da forma mais natural possível com você, humano, tá certo? Então isso aqui também é um exemplo de ajuda. Eu, Bruno, se estou tentando usar a ferramenta e estou com dúvida, não estou conseguindo fazer um procedimento, eu tenho uma ferramenta de chat onde eu viro e falo, estou tentando faturar a nota fiscal e não estou conseguindo, ter um robô que vai me responder, ou inclusive ter uma pessoa que vai me responder, provavelmente em tempo real, e que vai tentar me solucionar isso, vai tentar me auxiliar a identificar qual foi o problema,
é uma excelente forma de tratar esse tipo de situação, tá? Então eles também entram nessa questão de ajuda e de documentação. E uma outra coisa muito famosa também é a questão do tooltip. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, mas, por exemplo, aqui tem um exemplo de gráfico de pizza da ferramenta do Google Form, que são os formulários. E quando eu boto o cursor aqui em cima, ele vai me destacar alguma informação que não estava antes previamente colocada, e também muitas vezes ele vai me explicar o que aquilo lá que eu estou passando o cursor em cima significa. Então imagina que eu estou fazendo faturamento, de repente tem lá valor bruto e valor líquido. Se eu tiver em dúvida do que é e passar o cursor por cima, pode aparecer uma caixinha dessa explicando o que é valor líquido e o que é valor bruto. Da mesma forma que aqui, observem que os números absolutos não aparecem no meu gráfico. Eu não sei quantas pessoas são 29,2% ou quantas pessoas são 8,3%. Mas na hora que eu passei o cursor em 45,8, ele falou, olha, 45,8 representam a categoria trabalho, work, equivalem a 11 das tarefas diárias aí, né? Então 45,8 na verdade são 11 tarefas. Então esse tipo de informação, ela é dada por tooltip, seria como se fosse essa ferramenta que está na ponta do cursor, tá? Então é um outro exemplo, tudo bem? Então, gente, pra gente finalizar essa conversa, eu vou aproveitar o mesmo vídeo para não fazer um novo e não perder essa linha de raciocínio. Lembrem-se, novos padrões estão surgindo e é importante a gente sempre estar atualizado para se manter relevante. Porém, as heurísticas são as mesmas. As formas de implementá-las é que não são as mesmas, tá bom? Então, hoje, as heurísticas elas são uma coisa que são genéricas. Elas são orientações gerais. Qualquer pessoa hoje, independente de que ferramenta esteja trabalhando, pode se beneficiar da aplicação das heurísticas. Mas a forma de aplicar as heurísticas nem sempre é a mesma. Implementar ajuda e documentação, um exemplo que eu dei foram os robôs de conversação, porque isso é uma coisa que está na moda. Mas pode ser que amanhã não se utilize mais isso. Pode ser que amanhã tenhamos formas melhores de lidar com isso. Pode ser que, por exemplo, quando eu falar em documentação, as pessoas não trabalhem mais com Wiki, trabalhem com uma outra ferramenta mais moderna. Pode ser que quando a gente fala em estética e design minimalista, hoje isso é o que nós temos de eficiente, mas pode ser que no futuro tenhamos novos padrões para colocar essa estética e esse design minimalista. Quando a gente falar, por exemplo, sobre a questão de reconhecimento, ao invés de lembrar, né, de recordar, hoje nós temos alguns recursos como esse. Porém, no futuro pode ser que tenhamos ainda outros, mais complexos e mais específicos ainda. Então o importante é o seguinte, é claro, nunca deixem de estudar, porque isso é muito importante para se manter atualizado, mas também nunca percam de vista as heurísticas. Isso é extremamente importante, porque no mercado tem espaço, inclusive, para especialistas de UI e UX que avaliam esse site sobre a ótica dessas heurísticas. Tá bom? No geral, então, todas as plataformas, né, elas atendem minimamente o que se propõe, ou seja, se você desenvolver um site e der para conduzir lá o faturamento da nota, ela minimamente atende, só que as que mais vão se destacar são as que fazem isso melhor, apesar de quando a gente fala melhor é um conceito muito relativo, né? Então a aplicação das heurísticas vai melhorar a interface, o que vai criar uma melhor experiência, o que leva a uma melhor satisfação por parte do uso dessas interfaces. E aí, com isso, é claro, a gente vai alcançar a melhor satisfação do nosso usuário, que é exatamente o que a gente busca dentro dessa disciplina. Esse usuário, estando bem satisfeito, vai ser bem sucedido usando a ferramenta e, com certeza, vai nos procurar novamente havendo necessidade, além de colocar o nosso nome no mercado de trabalho como excelentes desenvolvedores, excelente empresa, excelente produto, e isso vai ser vantajoso para nós, independente de se você esteja trabalhando numa empresa ou se você tem o seu empreendimento. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E então a gente vai continuar a conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês da importância dessas heurísticas e com isso a gente consiga então aplicá-las a partir da próxima semana, tá certo? Então é isso, pessoal. Grande abraço para todos e até mais.